Nós vamos falar a respeito de uma técnica, que é a técnica direta e indireta, e os motivos que me fizeram trazer essa técnica até vocês, exatamente, são motivos simples, na verdade. Porque o primeiro deles é que é uma técnica espetacular. Ela se aplica em diversos casos clínicos. E depois, porque nós estamos falando em materiais de excelência, a resina composta, que agora vamos falar um pouquinho sobre ela, e de quem nós falamos muito até agora, que são as cerâmicas odontológicas. Mesmo porque esses materiais, eles não devem ser vistos como dois universos segmentados. Esses materiais muitas vezes se complementam. Esses materiais podem ser utilizados em um mesmo caso clínico, até em um mesmo dente, para que a gente resolva algumas situações que são impostas para nós. Outra situação importante também é que nós particularmente não acreditamos em clínica odontológica segmentada. Nós acreditamos em clínica odontológica que é feita de forma multidisciplinar, onde todos ensinam para todos e todos aprendem com todos também. Então eu acho justo que vocês aprendam nesse instante alguma coisa nova na literatura, talvez não, porque ela está presente desde 1992, e é uma técnica que tem sido desenvolvida de forma magistral, como falei para vocês, pelo professor Newton Fall, de Curitiba. Outra situação também que nós devemos abordar é que tanto um quanto o outro material, tanto a resina composta quanto a cerâmica, às vezes elas se mesclam nas indicações. E se há uma confluência na indicação desses mesmos materiais, para que você decida sobre um ou pelo outro, nada mais natural que você aprenda a utilizar os dois naquela mesma técnica que resolve determinada situação clínica. Se você aprende dois universos, aquele que mais irá se beneficiar desse conhecimento, além de você, é o motivo da sua profissão, que são os nossos pacientes. Sendo assim, hoje nós vamos ver um pouco a respeito dessa técnica direta e indireta em restaurações com resina composta, onde nós vamos focar basicamente na sequência clínica desses tipos de restaurações. Vamos mostrar também alguns casos clínicos para que a gente ilustre essas mesmas aplicações. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa técnica, não só pelos resultados clínicos que nós vamos mostrar daqui a pouco, resultados altamente satisfatórios, em minha opinião, mas principalmente pela alta gama de indicação que essa mesma técnica possui. Por exemplo, essa técnica está indicada para situações onde há presença de diastemas, também está indicada quando há necessidade de confecções de laminados, sejam eles com preparo ou sem preparos, e muito em voga também naquelas situações onde há presença de lesões cervicais não cariosas. Principalmente que essas lesões têm aparecido bastante nessa pandemia desses últimos meses. E daqui a pouco nós vamos mostrá-la e eu espero que você aproveite bastante. E nessa sequência que vamos passar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês o que nós realizamos em laboratório para que nós pudéssemos simular a confecção de uma faceta em resina composta. É claro que se nós estivéssemos com o paciente em nossa frente, das primeiras etapas que nós realizaríamos após o exame clínico e planejamento do caso, seria obviamente o registro da cor desse nosso paciente. Então, toda vez que houver necessidade de indicarmos qual é a resina que nós utilizamos, eu vou fazer para vocês e vou mostrar também o porquê de utilizar cada uma dessas diferentes resinas nestas situações onde elas mesmas foram empregadas. Vamos lá!
E nessa sequência, como vocês acabaram de observar, o nosso interesse era a confecção daquela estrutura chamada mock-up. Particularmente importante na confecção do mock-up é o posicionamento do silicone que vai por trás, que vai na região palatina desse mesmo elemento. Como vocês observaram naquela foto em destaque, eu fiz questão de mostrar para vocês que o silicone de adição cobre inicialmente a incisal daquele dente número 21, daquele central superior do lado esquerdo. Mas, posteriormente, nós removemos o excesso do silicone que estava sobrepondo a região incisal, deixando que o silicone ainda permanecesse no contorno da crista incisal deste mesmo elemento. Vocês vão ver a importância que tem em permanecer aquele contorno inicial do silicone nessa posição. Nós vamos deixar o silicone naquela posição para que futuramente seja fácil a identificação do limite incisal desta restauração de faceta com resina composta. E agora, amigos, nós vamos acompanhar a sequência de instalação do mock-up na superfície palatina dos dentes superiores anteriores. Aqui é importante frisar a necessidade de verificação da adaptação deste mesmo mock-up nessa região e marcar e mostrar a delimitação que existe entre o término do preparo cavitário na sua região incisal, para que futuramente a resina incisal seja acomodada nesse mesmo mock-up fora da boca. E como vocês irão acompanhar, depois esta resina é acomodada agora em cima da superfície incisal desse término do preparo cavitário que já foi realizado e posteriormente ela será polimerizada como na sequência que nós iremos verificar. E nesse ponto é muito importante a gente relembrar que característica desta técnica direta e indireta que nenhum preparo adesivo prévio foi executado, nem na nossa simulação e também não é executado na cavidade bucal do paciente. Então vocês irão acompanhar que toda acomodação de qualquer resina ela é feita diretamente sobre o substrato, mas em nenhum momento se usa a técnica de adesividade. Em nenhum momento usamos ácido, primer ou adesivo. Até agora vocês vão acompanhar somente a acomodação da resina sobre o nosso substrato. É muito importante que a gente lembre disso. E uma vez terminada a confecção da concha palatina em resina incisal, passamos agora a fazer a acomodação do fio afastador para que a gente tenha melhor visualização do término cervical, para que futuramente a gente possa acomodar a primeira camada de resina do tipo dentina. Então, terminada essa etapa de aplicação da camada incisal, nós vamos partir então agora para a aplicação da primeira camada de dentina. A ideia é dar saturação à nossa cor, a ideia é dar já o croma que eu estou interessado já na profundidade desse preparo cavitário que aí está. Então notem bem que da mesma forma que eu faria se o paciente estivesse em nossa frente, não se aplica adesivo, não se aplica primer, não se aplica absolutamente nada nesse instante. Nós continuamos da mesma forma, simplesmente acomodando a resina sobre o nosso substrato, ok? E depois verifiquem como que vamos começar a formar
o desenho dos mamelões lá na frente. Eu espero que de novo vocês gostem bastante desse filme que está passando agora. E agora, para dar mais vida à nossa borda em sisal, nós vamos trabalhar com os esmaltes translúcidos. Nós vamos trabalhar nessa situação que está sendo demonstrada com 2 esmaltes translúcidos. Nós vamos trabalhar, primeiramente, que vai aparecer uma faixa como se fosse uma pequena cobrinha, o esmalte opalescente azul. E depois nós vamos trabalhar com 2 esmaltes opalescentes, posicionando por cima dos nossos mamelões para dar uma sensação de maior profundidade dessa mesma dentina. Então, o esmalte opalescente, ele vai na borda em sisal e depois nós vamos colocar por cima dos mamelões uma nova camada de esmalte opalescente diferente daquela primeira que nós aplicamos, diferente daquela azul. E agora nós vamos começar então a aplicar a camada de esmalte de corpo. A função dessa camada de esmalte de corpo é fornecer o croma, matiz e valor a essa camada superficial. É importante que vocês observem também que até nesse instante os contatos proximais não foram fechados e nem serão fechados ainda com o esmalte de corpo. Somente será efetuado esse fechamento somente na última camada que está por vir ainda. E agora o posicionamento do nosso último incremento de resina composta, que é exatamente o esmalte de valor. Esse esmalte de valor é posicionado nesse instante para que ele faça a modulação da cor final da nossa futura faceta em resina composta. É importante também que a gente lembre que só agora o contato interproximal é dado com essa resina. Isto é intencional para que haja maior passagem de luz nessas regiões interproximais. E uma vez finalizada a fotoativação desta resina de valor, nós vamos tentar remover a faceta de resina composta do seu substrato. Agora, atenção muito importante tem que ser dada nesse instante para que a remoção comece pela região palatina, onde nós vamos tentar remover aquele excesso agora com a borracha diamantada, por exemplo, da Ultradent, a G5 verde que nós estamos utilizando aqui nesse nosso filme. E após a remoção do excesso por palatino, aí sim que nós vamos para a região vestibular agora com movimentos finos de alavanca, tentando remover essa restauração, essa faceta de resina composta,
com pequenos torques, jogando essa faceta para fora e para cima para que ela saia com certa facilidade. E uma vez esta faceta tendo sido removida completamente do seu substrato, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, nós vamos fazer um incremento na polimerização desta faceta de resina composta. Nós vamos fazer um incremento na fotoativação, melhor dizendo, dessa faceta de resina composta. Nós vamos também fazer um incremento, na polimerização, com a tentativa de fazer com que haja maior conversão de monômeros em polímeros, levando também esta restauração agora de resina composta para um forno um forno seco, que vai atingir a temperatura de aproximadamente 120 graus centígrados, e vamos manter esta restauração lá por aproximadamente 10 minutos. E uma vez que incrementamos a fotoativação dessa resina composta, nós vamos passar então para a etapa de acabamento dessa resina. Nós vamos remover todos os excessos marginais. Entretanto, antes que isso aconteça, nós temos que marcar as regiões proximais e a região do término cervical, agora com um lápis em cera. É importante que a gente marque para que a gente corte somente o necessário. Nós vamos remover, então, tudo aquilo que não interessa à nossa anatomia primária. Nós vamos verificar que aquela situação que chamamos a atenção lá atrás, quando falávamos a respeito da matriz de silicone, daquele mock-up de silicone, quando nós deixávamos a matriz de silicone cobrindo parcialmente a crista incisal desse mesmo incisivo, vocês vão ver agora a vantagem daquele procedimento. Aquele procedimento nos dá agora a facilidade da demarcação de forma muito simples do limite da nossa crista incisal. E uma vez que a nossa anatomia secundária já está toda pronta, nós passamos agora a fazer as demarcações das linhas horizontais, para que a gente finalize de acordo com a anatomia que está presente no dente homólogo. É lógico, se o dente homólogo não tiver essa anatomia tão rica, não é necessário que a gente faça essa mesma anatomia.
a situação de acabamento e que está por vir agora o polimento é extremamente importante e é uma das grandes vantagens da técnica direta e indireta, exatamente o acabamento. O acabamento ele deve ser extremamente refinado, como estamos mostrando aqui na sequência que vocês estão visualizando, porque é impossível que a gente faça em uma situação de resina composta direta esse tipo de acabamento na cavidade bucal do próprio paciente. Outra vantagem que essa técnica oferece em relação às demais. E também a adaptação que vocês vão visualizar daqui a pouco, que é uma adaptação de fato inigualável. Não conseguimos esse tipo de adaptação com nenhuma restauração de resina composta direta.